você vai se mover, vai adorar o Senhor com corpo, alma, mente, com tudo, porque para isso você nasceu, para adorá-lo na beleza da sua santidade. De Deus, Apocalipse capítulo 1. Vamos ler a parte final do versículo 5 e o versículo 6 todo. Uns diriam a parte B do versículo 5, outros a parte C. Mas enfim, nós leremos o final do versículo 5 e todo o versículo 6. É importante a sua atenção nesse momento, que você esteja em espírito, para que Deus nos agracie mais uma vez com a sua revelação. Diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eu vou contar até 3, a igreja repita o versículo 6, amém? Em alto e bom som, quero que você repita isso. Eu vou contar até 3, a igreja, independente da versão bíblica usada, você lerá em voz alta, com voz de vitória, com voz de proclamação, essa verdade que está escrita aqui. Amém? 1, 2, 3 e... Glórias a Deus. Vamos orar, se possível, ainda que aberta, deixe sua Bíblia em algum canto, pegue na mão do seu irmão. Vamos orar, aquele que veio aqui para buscar a Deus, que não veio para brincar, para perder tempo, porque a vida passa, irmão, e há oportunidades que nunca mais vamos receber. Então aprenda a valorizar os momentos, ser uma pessoa sábia, porque Deus quer te abençoar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome aqui nesta noite, porque sabemos que quem constituiu, meu Pai, esta obra, quem mantém esta casa aberta é nada mais, nada menos do que o Senhor. O Senhor sabe, meu Pai, o que o Senhor quer fazer com cada mensagem, com cada hino, com cada pessoa que aqui está. Prepara os nossos corações, nossas mentes. Eu te peço, meu Pai, anjos neste lugar que trabalhem e nos auxiliem nesse momento, porque a tua palavra é digna de toda honra, toda aceitação e toda reverência. Pai, traz a existência, a revelação de hoje, traz a prática na vida de cada pessoa aqui, meu Deus, é o que eu te peço. Nos abençoa com um espírito de adoração, de louvor, ó Pai, de humildade, de alegria por estar na sua presença. E Espírito Santo, como peço nas minhas orações, opere. Faça a tua obra, convença, quebrante, cure, faça milagres e proteja, Senhor, essa casa de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Você que crê nisso, aplauda o Senhor Deus e diga assim para o seu irmão: Deus é fiel. Deus te chamou para um sacerdócio. Se assente glorificando a Deus. Aleluia. Igreja, falando sobre sacerdócio, é praticamente impossível não retornarmos às páginas do Antigo Testamento para falarmos sobre os rituais e práticas utilizadas dentro do povo de Deus, o povo de Israel. Sabemos que o primeiro tabernáculo móvel erigido no deserto sob a liderança de Moisés foi uma réplica de um tabernáculo que havia nos céus. E dentro desse tabernáculo haviam 3 compartimentos, que eu creio que a maioria aqui sabe: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. E Deus escolhia alguém descendente da família de Arão para ministrar o sacerdócio. Esse homem era consagrado, ele se purificava e ele vestia uma estola sacerdotal, uma indumentária, se preparava para oferecer ofertas e sacrifícios para que Deus perdoasse o povo e também os abençoasse. Isso acontecia continuamente. Os sacrifícios, as ofertas eram feitas nas manhãs e nas tardes. Todo dia era dia de oferecer algo a Deus. E dentre essas ofertas mencionadas nos textos bíblicos, há 5 principais que nós observamos que eram feitas. São elas as ofertas do holocausto,
a oferta pela culpa, pelo pecado, a oferta de cereais e a oferta de comunhão. Essas eram as 5 principais ofertas oferecidas a Deus pelo sacerdote em Israel em favor do povo. E nos dias de Jesus, nós víamos que muitas coisas permaneceram praticamente iguais. E eu creio que a maioria dos que leem a Bíblia deve ter prestado atenção na palavra holocausto. Você já deve ter ouvido falar sobre o holocausto. O que é de fato o holocausto? Ele vem do termo hebraico que significa oleolá, que na verdade em nossa tradução quer dizer queimado que sobe. O holocausto se refere aos animais que eram queimados e subiam às narinas de Deus, ao terceiro céus, no trono do Senhor, como pelo pecado, pela vida do povo de Israel. E nos dias de Jesus, como eu estava introduzindo a igreja, um sacerdote subiu uma rampa, mais ou menos de quase 2 metros de altura, rumo ao altar do sacrifício. Ele levava o animal a ser abatido e alguns sacerdotes os auxiliavam nesse serviço, como na recolha das cinzas, no serviço de transportar madeiras para que o fogo continuasse aceso, e também no transporte de outros materiais levados para o sacrifício naquela época. E ali cortava-se a veia arterial ou jugular do animal, que desmaiava e morria ali e era ofertado a Deus. O sacerdote pegava o sangue daquele animal e aspergia 7 vezes sobre o altar. E o que acontecia? O povo ficava na expectativa de Deus receber o sacrifício. E na questão do sacrifício anual pela expiação do pecado, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, após oferecer a vítima no altar, ele entrava no Santo dos Santos e ali ele oferecia, aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório. E na época de Israel, quando eles estavam no deserto, mais de 2 milhões de pessoas ficavam do lado de fora, torcendo para que Deus ouvisse o sacrifício, ouvisse a intercessão do sacerdote. O sacerdote vestia uma estola sacerdotal, cujo nas orlas da sua veste tinham campainhas, porque se ele demorasse lá um tempo, o pessoal poderia preocupar: será que ele morreu? Será que ele não estava digno? Será que Deus não aceitou o sacrifício pelo pecado do povo e fulminou ele lá dentro? E tinha uma corda amarrada aos seus pés, e lá de fora alguém puxava a corda para ele dar sinal de vida, e ele respondia puxando a corda novamente, e o povo dizia: calma, ele está vivo, ele está lá, Deus vai aceitar o nosso sacrifício. Era uma expectativa, milhões de pessoas no arraial esperando a resposta, esperando o sacerdote sair vivo daquele lugar. E quando o sacerdote saía da cortina do segundo lugar, o povo entrava em júbilo, em adoração, e festejava e diziam: aleluias, louvado seja o Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Ele aceitou o sacrifício, a oferta de perdão pelos nossos pecados. E o que eu acho interessante aqui dentro da mensagem, que tinha alguns animais que eram sacrificados no altar. Você já deve ter ouvido falar da cabra, do bode, da ovelha, e tem uma diferença muito grande entre os dois. Você sabia que quando a cabra ia para o sacrifício, ela ficava puxando para trás, ela dava chifrada, ela gritava, ela esperneava, ela não aceitava de forma nenhuma. Então o sacerdote tinha, ou a pessoa que ia oferecer o sacrifício voluntário, que ofertou o animal, tinha que matar o animal lá embaixo, para depois ele subir, porque não tinha como subir com aquele animal. Ele dava um trabalho, ele não queria morrer, ele berrava, gritava, chorava. Agora com a ovelha era diferente. Com a ovelha, quando o sacerdote pegava no pescoço dela e levava ela para morrer, ela subia calada e não dava um pio. E quando ela chegava próxima ao lugar onde ela seria degolada, ela só se encolhia e as lágrimas caíam. E isso nos ensina bem claro a diferença entre bode e ovelha. Para servir a Deus tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia, tem que ter morte.
E aí você sabe quem é bode, quem é ovelha nessa hora. Quando você está indo para o sacrifício por causa de Cristo, o bode reclama, o bode murmura, o bode acha ruim, o bode grita, o bode fere o sacerdote, porque ele não quer ir para o sacrifício. Agora a ovelha não, a ovelha sobe caladinho, o que Deus quer dela, ela aceita. Se for preciso, ela até chora, mas ela não dá um pio de murmuração, porque Deus, ele tem compromisso com ovelha. Ovelha sobe e morre no altar. Bode não, bode morre fora do altar, porque não pode subir no altar de Deus reclamando, murmurando, achando ruim, botando a culpa nos outros. Não pode. E naquele grande dia será separado bode para um lado e ovelha para o outro. Eu nem preciso para que lugar falar que vão os bodes e para que lugar vão as ovelhas. Ou precisa? E aí, pergunta para o seu irmão: você é bode ou você é ovelha? Ele falou aí para você o quê? Que é ovelha? Pergunta assim: é ovelha mesmo? Olha assim, olha lá, hein? Olha assim, ó, dá para saber a diferença, hein? Na hora que Deus te levar para o altar do sacrifício, eu vou ver se você sobe calado ou se você reclama. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. E todas as igrejas, presta atenção, todas essas oblações e sacrifícios do Antigo Testamento tinham um propósito. Um propósito baseado em 4 aspectos. Diga assim, 4 aspectos. Eu vou cultuar com você para você não dormir, amém? Porque aqui é lugar de vivo. Diga assim, 4 aspectos. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício, tanto ele como o povo esperavam 4 aspectos. O número 4 na Bíblia também se refere ao homem, não só o número 6. Por quê? Porque 4 são as áreas que compõem o ser humano. Então, dentro desses 4 aspectos, eu quero passar para a igreja algo muito importante que nós temos que entender dentro da obra de Cristo, dentro de toda a expectativa do povo de Deus, do sacerdote, em receber algo do Senhor nesses sacrifícios. Eu quero dizer aqui para você que o sacerdote, ele buscava que fosse atendidos pelo menos 4 elementos, como eu falei aqui agora: culpa, morte espiritual, separação de Deus e escravidão. Vou repetir: culpa, morte espiritual, separação de Deus e escravidão. Era sobre isso que o sacerdote queria ser atendido, para ele e para o povo. E ele esperava de Deus 4 provisões. E essas 4 provisões eram: substituição da culpa, ressurreição da morte, reconciliação com Deus e redenção. E o objetivo após os rituais era que o povo, juntamente com ele, fossem o quê? Justificados, diga assim, justificados, regenerados, adotados como filhos e redimidos. Presta atenção aqui, igreja. Nós sabemos que Cristo se ofereceu como oferta viva, como sacrifício vivo por nós. É ou não é? Toda essa expectativa aqui foi atingida, foi cumprida quando Jesus se deu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. Essas expectativas foram realizadas. E uma coisa Jesus fez. Nós lemos aqui no livro de Apocalipse que uma das coisas que Jesus nos fez foi o quê? Sacerdotes. Sacerdotes, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é um sacerdote. Como eu havia falado, era uma vez ao ano que o sumo sacerdote ia para pedir perdão pelo pecado do povo na presença de Deus. Aí Jesus rasgou o véu e falou: hoje não precisa mais esperar um homem pecador como você pedir perdão por você. Você mesmo pode entrar na presença de Deus em meu nome e pedir perdão pelos seus pecados. E não só isso, eu te fiz sacerdote. Você não só pode orar por você, mas como você pode orar pela sua família, pela sua casa, pelos seus amigos, seus inimigos. Você pode entrar no Santo do Santo e exercer o ofício sacerdotal, que era privilégio de um ou de poucos. Agora nós estamos entrando numa fase da palavra que nos anima. Nós temos um poder que antes era dado a só um homem. Agora eu posso a qualquer momento orar por mim mesmo
e orar por todos os homens, porque Jesus me deu esse poder. Todo aquele que crê em Jesus, Ele te fez sacerdote. Diga assim: Ele me fez sacerdote. Diga assim: eu sou um sacerdote. Eu posso entrar na presença de Deus. Eu posso me consagrar para isso. Eu posso lavar as minhas vestes para isso. Eu posso orar por mim, fala. Eu posso me revestir na presença de Deus. E diz assim: eu posso agora orar pelas pessoas que precisam da minha oração. Maravilhoso, espetacular. Jesus fez isso por nós, não há preço que pague isso. Mas o nosso Deus, Ele quer mais da gente. Deus sempre almeja algo mais profundo, um relacionamento mais íntimo, mais aprofundado. Então todos que creem em Deus são sacerdotes. Mas tem uma diferença de ser um sacerdote em Cristo Jesus do que ter um ministério sacerdotal. O ministério de sacerdote é diferente. Eu quero que você aprenda comigo aí. Você está com a sua Bíblia aí no banco ainda? Ou nas mãos? Abre ela. Hoje é um estudo de Deus para nós. É uma necessidade que tem que ser atendida. Muitos estão perecendo. E nós precisamos levantar a nossa vida, as nossas vidas como sacerdotes de Deus. E no livro de Hebreus, um pouquinho mais atrás, no capítulo 5, nós estaremos aprendendo algo aqui relacionado ao que eu estou dizendo a você hoje. Nós somos sacerdotes em Cristo, mas o ministério sacerdotal é outra coisa totalmente diferente. Deus te chama, mas nem por isso quer dizer que você foi escolhido. Você pode estar exercendo dons na sua vida, pode estar fazendo várias coisas em prol do reino de Deus, mas isso não quer dizer que Deus já te escolheu. Porque há um crivo, há um processo, há escadas, há degraus a se passarem para ter um ministério sacerdotal. Eu sinto Deus quando eu falo dessas coisas, porque o Espírito Santo testifica no meu coração a profundidade da revelação do Senhor. E no Hebreus, capítulo 5, versículo 1 ao 3, nós temos que entender que aquele que Deus quer chamar para o ministério sacerdotal, Deus começa a trabalhar na humanidade do sacerdote. Eu quero falar nesses 3 primeiros versículos sobre a humanidade do sacerdote. Diga assim: o lado humano do sacerdote. Vamos ler. Eu vou ler aqui. Diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. É designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. É capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados dos outros. Deus, quando Ele quer chamar um sacerdote e preparar ele para que ele seja escolhido para essa função, Deus trabalha na humanidade dele. Primeiro, esse sacerdote ele tem que saber representar os homens diante de Deus. Ele tem que ter consciência que ele representa os homens diante do Senhor. Ele é um intercessor. Ele leva as coisas da terra para o céu. O profeta não, o profeta pega do céu e joga para a terra. A palavra de Deus, o sacerdote não, ele pega as murmurações, as tristezas, as angústias, as necessidades, os pecados e leva para Deus em busca de uma resposta, de uma salvação. E dentro da humanidade do sacerdote, ele tem que entender uma coisa, que ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados. O lado humano do sacerdote é trabalhado quando ele aprende a dobrar os seus joelhos e orar. Não tem como ter vida com Deus sem oração, irmão. Quanto mais ser um sacerdote. Ele tem que saber entrar na presença de Deus para orar pelos pecados. Pecados de quem? Dele e também do povo. Tanto dele como das pessoas. Ele tem que orar, é a obrigação de todos que receberam um sacerdócio. E dentro do lado humano do sacerdote, ele tem que ser capaz, isso aqui é importante, de se compadecer dos que se desviam e dos que não têm conhecimento ou ignorantes. Amados, quantos se dispõem a orar pelos que estão perdidos?
Será que você inclui as prostitutas, os drogados, os homossexuais, os que estão aí à míngua aí no mundo afora, nas suas orações? Será que você se dispõe a jejuar e orar por eles, lembrar deles nas suas orações? Ou sua oração é uma oração medíocre, só de pai, eu preciso de um carro, pai, eu preciso de uma casa, pai, eu preciso de dinheiro, pai, visita o meu casamento. Deus está cansado de oração, intercessão, que visa somente o seu ego, o seu querer. Por isso a sua vida não muda, você continua no mesmo lugar, não cresce porque é egoísta, só pensa que o mundo gira em torno de você, que ninguém mais passa luta, sofrimento. Mas quando Deus é alguém que se preocupa com o outro e ora por ele, Deus salva, Deus cura. Pai, ele é ignorante, ele não sabe o que está fazendo, visita a vida dele, salva ele. Deus começa a olhar para você diferente, Deus começa a ver que você está parecendo com ele, não com o mundo, não com o homem, não com Satanás, mas com ele, porque Deus é amor, Deus sabe compartilhar, Deus sabe pensar na situação de outras pessoas, Deus sabe cuidar do povo dele e não faz acepção para a salvação. Às vezes você fala, eu não vou orar pela minha mãe não, ela me enche o saco demais, me persegue demais. Dois tipos de pessoas que aqui é mencionada na oração do sacerdote: os ignorantes e os perdidos. Até orar pelo perdido é fácil, mas visita lá o perdido. Mas o ignorante, que é aquele que te persegue por causa da sua fé, zomba de você, acha que não precisa de Deus. Muita gente com o coração fechado para esse tipo de pessoa. E não foi isso que Deus nos ensinou. Nós temos que interceder por eles, nós temos que orar por eles. E dentro do lado humano do sacerdote, nós temos que entender que eu, sacerdote, você, sacerdote, estamos sujeitos às mesmas fraquezas. Antes de orar por alguém, eu tenho que orar por mim, porque o que ele está cometendo, eu tenho que tomar cuidado, que eu posso cometer também. Deus não quer do sacerdote aquela oração temerária. Deus, sabe esse pecador, esse perturbado, esse atribulado, visita ele, porque aliás ele que está precisando, eu não, eu estou na sua casa todos os dias. Primeiro você ora com temor, meu Deus, não há diferença entre mim e ele. As mesmas fraquezas que ele tem, eu tenho também. Pai, primeiro cura-me, liberta-me, ajuda-me. E assim como o Senhor me ajuda, ajude ele, ajude ela. Esse é o lado humano, sacerdotal que Jesus nos deu, e ele ama ver isso na vida de alguém que ele chama. E depois disso nós entramos em outra parte. Talvez você diga, pastor, eu tenho esses atributos na minha vida, pois Deus tem me ensinado a reconhecer que eu sou como o meu próximo, eu oro. Eu tenho aprendido a orar por mim, orar pelos desviados, pelos perdidos, pelos ignorantes, sem conhecimento, orar por todos os homens, inimigos, amigos, família, autoridade, seja quem for. Ótimo. Talvez você pergunte, eu quero ser um sacerdote, ter um ministério, um reconhecimento diante de Deus como sacerdote. Aí Deus te leva para outro passo que nós temos que entender. Pergunte assim, que passo é esse? Pois eu vou te responder. Versículo 4, só Deus pode chamar um sacerdote. Diga para o seu irmão aí, só Deus. Ai meu Deus, prepara aí que a palavra vai esquentar. Diga assim, só Deus pode chamar um sacerdote. Respira aí. Segundo o versículo 4, não lerei para tomar tempo. Nós temos que entender que isso é uma honra. Diga assim, ser chamado é uma honra. E ninguém pode honrar a si mesmo. Sabia que Deus não aceita testemunho e louvor próprio? Sabia que o Espírito Santo, que é o que habita em nós, ele é o único ser da Trindade Divina que não louva a si mesmo? Você sabia disso? Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver isso. Ele te leva a conhecer Jesus. Ele te leva a adorar Jesus. Ele te leva a ser submisso e obediente ao Pai. Mas você não vê o Espírito Santo dando testemunho dele mesmo. Eu sou, eu posso.
Isso tudo é para a gente entender que quando o Espírito Santo de Deus está em nós, a gente desaparece, ou até mesmo some, só Ele aparece. Quando nós estamos cheios dEle, não há lugar para a nossa arrogância, fofoca, mentira, inveja, olho grande, nada disso aparece. Porque João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E quando ele viu Jesus, ele disse: ei, Taravassai, convém que eu diminua e ele cresça. Quantos estão aqui para fazer Jesus crescer na sua vida? Então você pode começar abrindo a sua boca e glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Provérbios adverte muitas coisas sobre louvar a si mesmo. Honra tem que ser dado por outros. E ser um sacerdote é uma honra de Deus. Para às vezes você, é um peso, é uma tribulação para a minha vida. O pastor está de olho em mim, quer me separar para um trabalho na igreja. Misericórdia, Pai, coloca-me uma nuvem, uma Shekinah que me esconda, me arrebate como Elias. É uma honra. É uma honra. O sábio entende que isso é uma honra. E dentro dessa questão, foi Deus que chamou Arão, segundo o texto, versículo 4. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que foi Deus que chamou Arão, ele está dizendo que doa quem se doer. É Deus que chama e ponto final. Deus chama e acabou. Não interessa se seu pai, sua mãe não gosta, não aceita, não, mas ele é assim, ele é assado, não interessa. Deus quis te honrar, Deus quis te chamar, Deus quis te dar um ministério sacerdotal, e nós temos que abraçar, porque aconteceu uma história um pouco triste no Antigo Testamento, quando nós lemos lá em Números. Ali nós vemos uma coisa engraçada. Nós vemos que no capítulo 17, ali a Bíblia nos afirma que Deus escolheu Arão como sacerdócio perpétuo. Deus escolheu ele e seus filhos para servirem no altar, ministrar, interceder pelo povo. E nós entendemos que no capítulo 16 havia acontecido uma rebelião. Quantos já ouviram falar de Corá aqui? Primo de Moisés, da família de Moisés, não aceitou o sacerdócio de Arão, foi reclamar: olha, Moisés, tu quer ser príncipe sobre nós e você quer botar esse tal de Arão para reinar sobre nós. Nós não vamos obedecer, porque nós também somos santos, nós também temos capacidade de interceder por esse povo, então nós não vamos te seguir. Quando eles falaram ser santos é ser separado, ser consagrado, querendo honrar a si mesmo, sendo que Deus não chamou. E assim tem gente, Deus não te chamou e tu quer estar onde não é para estar, quer fazer o que não dá conta de fazer, quer se aparecer, quer se amostrar, quer se levantar contra a autoridade e dizer: não, eu sou melhor, se essa igreja me bater demais eu vou para outra. Deus está olhando você e diz assim: se você olhar para trás você vai ser destruído, porque Deus não tem prazer em covarde, quem olha para trás, e muito bem quem se rebela e não aceita o sacerdócio do outro. Ele levantou 250 homens para se rebelar e queimar inciso. E Deus está olhando do céu. Quem está mandando ele pegar nesse microfone? Quem está mandando ele tocar esse instrumento desse jeito? Quem está mandando ele botar a mão nos outros dessa forma? Moisés, sai daí que eu vou matar todo mundo. Olha o que é um sacerdote. Moisés e Arão colocou o rosto na terra. Era inimigo. Podia falar: Deus pode matar. Deus, tem misericórdia, não faça isso com o povo. Liberta, abre os olhos. Mas o povo insistiu, obstinado pelo pecado. Aí Deus fala assim: manda o arraial ficar em volta da casa de Corá e chama ele e a família dele. Quando Corá sai, Corá, Datã e Abirão saem, presta atenção nisso que Deus está falando aqui. Sai da sua tenda, ele e toda a sua família. E os 250 rebeldes que concordaram com ele estão tudo olhando. Aí Moisés faz algo diferente, porque também a graça de Deus tem um limite. E ele diz o seguinte: povo de Israel, se esses homens morrerem como todos os mortais morrem,
Deus não me enviou para ser o líder e o sacerdote de vocês juntamente com meu irmão Arão. Mas se esses homens, a terra agora se abrir e eles descerem, não é mortos, não é vivo, lá para o inferno, e serem engolidos vivos juntamente com a sua família e todos aqueles que se rebelaram, Deus me chamou para ser sacerdote entre vocês. Moisés só foi o tempo de fechar a boca, a terra abriu, o inferno ficou exposto, as chamas começaram a aparecer e eles foram engolidos vivos. Quando os 250 olharam aquilo, começaram a correr, desceram vivo também a terra. Sabe por quê? Porque quando Deus chama alguém para ser sacerdote, ai daquele que se faz pedra de tropeço, ai daquele que murmura, reclama, não aceita. Cuidado, tu pode descer, porque Deus ainda faz isso na vida de quem não crê e quer impedir o sacerdócio de Deus na terra. Assim é forte. Assim, Deus sonda corações. Deus nos conhece. Fala assim, Deus te chamou? Segue firme. Assim, não te chamou? Não tem inveja do outro. Não queira o lugar do outro. Deus está falando aqui que tem pessoas que o diabo vem, sopra e dá ouvido. Eu vou passar porque eu estou agora como profeta. Estou falando sobre sacerdócio, mas estou aqui como profeta de Deus. E Deus está falando para você, se você continuar dando lugar e querer ser quem você não é, está no lugar de onde você não deve estar, você vai morrer. Você vai ser destruído. Porque ministério não é glória, não é oba-oba. Tá? Muita gente quer ficar perto de pastor, de missionário, vendo só a glória, vendo as multidões dando glória a Deus, caindo no mistério, Deus operando, mas não sabe o preço que é pago para estar aqui. Está todo imundo, todo sujo, cheio de carrapicho, quer estar no lugar antes da hora. Cuidado. Seja você. Não cobice, diga para o seu irmão, não cobice o que não é seu. Não queira o que não é seu. Diga assim, Deus tem algo maravilhoso. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, abre essa boca aí. Deus tem algo maravilhoso. Diga assim, se é obediente, vai ter a unção. Agora pergunta, o que é unção? Resumindo, unção é poder. Poder. E a unção vem com o quê? Com preço. Não é da noite para o dia. Sabe qual foi o erro de Corá, Datã e Abirão? Querer ser antes da hora. Não, é oba-oba, deixa eu estar lá junto. É frevo. É reteté, aleluia, é vaza, é revelação. Sabe por que está difícil de levantar uma geração de profetas e sacerdotes? Porque ninguém quer mais passar pelos estágios. Ninguém sabe o que é mais degraus, etapas. Todo mundo quer antes da hora. Não vai me dar, então eu vou em outro lugar e outro me dá. Se não der, eu abro uma congregação para mim e faço. Então Deus não quer levantar rebelde, Deus tem juízo. Então melhor que Ele não levante que levantar a gente para piorar. Porque Deus só vai levantar quem sabe passar pelos degraus. Só quem sabe obedecer e passar passo por passo, degrau por degrau. Aí se Deus vê isso na nossa geração, Ele vai começar a investir, Ele vai começar a trabalhar, Ele vai começar a avalizar, Ele começa a mandar uns anjos diferentes, mais fortes, mais poderosos para te acompanhar, porque Ele começa a investir em você. Os olhos de Deus começam a estar em você. Mas tem que servir primeiro, tem que ser humilhado, tem que passar pelo processo. Deixa eu ir de laranja no meio da guerra para levar a retaliação e morrer. Diga assim, Deus, quem chama o sacerdote. Hebreus 5, versículos 7 ao 10. Nós vamos ver aqui o exemplo de Cristo. O exemplo que Cristo, o sumo sacerdote, nos deu. Às vezes você quer imitar, eu vou ser igual o pastor, vou ser igual a pastora, vou ser igual o missionário, vou ser igual aquela irmã, vou ser igual aquele levita. Não, seu modelo é Jesus. Jesus nos deu um exemplo de sacerdote. Diz o texto que Ele ofereceu oração por Ele mesmo, pelos outros em alta voz e lágrimas. Sabe o que é isso? Se compadecer. A ponto de chorar por uma vida.
de chorar para que Deus faça a obra da salvação. O texto nos leva a entender que a súplica de Jesus era direcionada a quem, igreja? Direcionada a Deus. Você tem que levar a sua oração a Deus. Ele que pode mudar a sua vida. Ele que pode mudar a sua história. E Ele que pode ajudar aquele a quem você ora. Você leva a sua oração a Deus. Jesus levava a sua oração ao Pai. Ele direcionava a sua oração ao Pai, em favor dele e dos outros. Se Jesus orava por ele e pelos outros, por que eu e você não podemos orar por nós? Ah, não vou orar não, pastor, estou cansado. Deus está falando de oração aqui, meu Deus. Eu vou orar não porque eu trabalho muito, não porque eu já estou no mistério. Jesus orava. E outra coisa que Jesus fazia, ele foi ouvido por causa de alguns atributos que havia na vida dele. Você sabe que atributos eram esses? Você sabia o que tinha na vida de Jesus que fazia que o Pai ouvisse ele? Diga assim: Deus não ouve qualquer um. Já leu o profeta Isaías? Olha, não estou cego para não ver vocês, nem surdo para ouvir as vossas orações, nem os meus lábios estão tampados para que não possa te responder, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e ti. Livro de João: Deus não ouve a pecadores. Se a gente vive pecando, você acha que Deus vai ficar ouvindo a gente? É bagunçado assim. E vai responder, vai dar vitória, vai ajudar, vai salvar. Jesus tinha algo na vida dele. Segundo o texto, eu estou resumindo, não estou lendo o texto, mas depois você estuda em casa. Como eu falei aqui, eu ia dar um estudo, porque Deus mandou eu passar essa palavra para o crescimento da igreja. E a intenção dele é que você cresça, aproveite essa oportunidade e mude, receba a graça de Deus sobre a sua vida. Jesus era ouvido por causa da sua reverência e obediência. Diga assim: reverência e obediência. Fala assim, levanta a mão para receber. Deus está procurando reverência e obediência. Deus está falando aqui, que Ele tem visto pessoas se esforçando para obedecer a Ele. Pessoas se esforçando para reverenciar a sua augusta presença. Pessoas que têm dito por esses dias: Senhor, é um pouco difícil, eu tenho medo, mas eu quero te obedecer. Me ajuda. O Senhor Deus está falando para essas pessoas aqui nesta noite. Assim diz o Senhor: os céus estão abertos para ouvir o seu clamor. A partir de hoje eu te ajudarei de uma forma que você nunca viu, porque um coração contrito e aquebrantado na minha presença eu não suporto. Eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou. Ei, Deus está te ouvindo, Ele vai te abençoar. Humilde de coração, você que reverencia e teme ao Senhor Todo-Poderoso, se prepara, coisas novas vão acontecer na tua vida. Tu subirás de degrau, a providência está chegando. Ei, aquela pessoa da tua casa, não se preocupa, eu vou entrar com salvação. Que eu tô comendo eu vejo uma unção de revestimento sacerdotal nesta noite. E você fala: mas eu sou pequeno. Não pensa assim não. Só pega a oportunidade e abraça. Obedece a Deus. Deus vai te ouvir no teu trabalho. Deus vai te ouvir na rua, no momento da aflição, da falta. Ele vai ser o teu socorro bem presente na hora da angústia. Não temas, homem de pequena fé.
Eu, Senhor, estou convosco. Ai, como é obediência, reverência. Começa a mostrar isso para ele. A Bíblia aqui diz: Jesus foi ouvido por causa da sua obediência. Tudo que Jesus fazia para agradar o Senhor, o Pai, porque ele veio como filho de Deus. E ele mesmo disse: ó, o Pai nunca me deixa só. Fala assim: o Pai nunca me deixa só. Agora isso é uma promessa conditiva, condicional. Não é simplesmente o Pai nunca me deixa só, não. O Pai nunca me deixa só, por quê? Ele disse com a sua própria boca: porque eu sempre faço a sua vontade. Aleluia! É simples. Obedecer a Deus leva o Senhor te ouvir e não te abandonar. Ouvir as suas intercessões. Conta a Ele as suas fraquezas, as suas dificuldades. Ele vai te ajudar. Você não vai passar por essa prova sozinho. Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, o nosso maior sumo sacerdote. Segundo o texto, Jesus fez o quê? Vocês estão com medo? Eu não ouvi? Eu não estou ouvindo direito, parece que eu estou com cera no ouvido. Espera aí, vamos melhorar isso aqui. Quantos estão vivos aqui, digam glória a Deus. Jesus fez o quê? Glória a Deus. Foi reverente, ele obedeceu. Agora se prepara aí. Diga para o seu irmão: há um caminho para se aprender a obediência. Igreja do Senhor, olha aqui mais uma vez. Ninguém nasce obediente. A nossa natureza é a maior inimiga de Deus. Nós somos contra Deus por excelência. Enquanto essa carne aqui estiver viva, ela vai querer desagradar a Deus. Diga assim para você mesmo: obediência se aprende. Agora pergunta assim para o seu irmão: você sabe como se aprende a obedecer? Vou ler aqui o versículo 7 ao 10. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Diga assim: o caminho para se aprender a obediência é o sofrimento. Fala assim: é o sofrimento. Está disposto a sofrer? Está disposto a Deus te ensinar o caminho da obediência? Isso aqui já não é para você repetir. Eu estou perguntando para você: você está disposto? É uma pergunta. Você está disposto a sofrer? Porque a gente vê a disposição de sofrer para se aprender a obediência no dia a dia. Quem está disposto a sofrer, ele dá conta do recado. Uma vez eu ouvi: quem tem fé faz, quem não tem arruma desculpa. Quando você vê que a pessoa está dando conta do recado, ela se dispôs. Seja o que for que Deus quer de você, o ministério, a presença no culto, a obra, a salvação, a evangelização, tudo que Ele te mandou fazer. A gente vê que a pessoa está aprendendo a obedecer pelo sofrimento quando ela cumpre. Porque fazer a vontade de Deus não é oba-oba, não é fácil. Só faz quem quer sofrer por amor a Cristo. Só faz quem está disposto a aprender a ser o quê? Obediente. Para que pela sua obediência o Pai
te ouça. Você está entendendo? E como é forte Deus ouvir a sua oração. Já houve momentos na minha vida que eu só pensei e as coisas aconteceram. Só pensei. Na hora que você estiver passando aflição, é obediente? Isso aqui é profético. Não precisa nem clamar. Basta o seu coração gritar por dentro. Ou talvez uma lágrima derramada. Deus, Ele vai entender o que você está querendo, o que você está precisando, e Ele vai bradar. Os principados e as potestades vão ter que sair do caminho, e Deus vai te abençoar da terra, porque Ele prometeu, e Ele vai fazer. Reclamanassai, sacerdotes do Senhor, fiquem de pé na batalha e não parem de marchar, porque Deus, Ele ouve o sacerdote que Ele chamou. Vamos resumir aqui. Todos somos sacerdotes, mas Deus quer chamar ministros sacerdotais nos últimos dias. E o que é que nós temos que ter para chegarmos a este lugar? Preste atenção. Deus vai te colocar no teste. Todo crente Deus vai testar. E aí Deus vai ver se você passa no teste de representar os homens diante de Deus. Se você vai continuar ou vai parar. Deus vai te passar no teste de se compadecer dos que se perdem e dos ignorantes. Jesus veio à semelhança dos irmãos para quê? No Antigo Testamento havia um Deus que o povo pecava, era raios, trovões, a terra abria, engolia viva e acabou. Aí Jesus falou, não pai, deixa eu descer na terra, eu tenho que saber o que eles sentem para eles te irritarem tanto. Jesus se esvazia de toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, Ele tira e vem como um homem. Sujeito às mesmas fraquezas, só que sem pecado. Aí Ele sentiu sede, sentiu fome, sentiu dor, sentiu tristeza, foi tentado. E disse, agora eu sei porque eles agem assim. E cumpriu a justiça de Deus para que Ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, interceder por nós e nos ajudar a qualquer momento. Independente do que você passe, Deus sempre vai poder te ajudar. Não há nada que possa te separar dele. Ele já provou de tudo e foi aprovado. Precisou dele, liga o dispositivo, ele vem e te socorre. E aí quando você passa no teste de se compadecer, porque Jesus se compadeceu de nós sendo pecadores. Aí tem uma raça de religioso que ama mais as coisas do que as pessoas. Mas quem é salvo não, ama primeiro as pessoas e depois as coisas. Tem gente que é cheio de paradigmas, cheio de coisas, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, mas não tem coragem de mover uma palha para ajudar alguém. Só sabe apontar, acusar, falar, mas não faz nada. Para ser sacerdote tem que se compadecer. Quando seu irmão de guerra cai, uns falei que ia cair. Eu não falei que ele estava em pecado. Não se espante, que é os que estão mais próximos, é os que fazem isso com você. Mas o sacerdote não. Ele chora, fala, meu Deus, cuida do teu filho. Cuida desse valente, Senhor. Quanto ele tem feito pela tua obra. Nessa hora não tem ninguém. Senhor, tem misericórdia, porque nós estamos sujeitos às mesmas coisas. O sacerdote se compadece. Teme. E aí quando você passa no teste de se compadecer com os que sofrem, Deus vai te passar no teste da reverência e obediência a Deus. Ele vai te provar de várias formas para ver qual é a sua reação.
Sabia que muitas pessoas estão passando provadas aqui por coisas que elas mesmas pediram e não sabem? Sabia disso? Tem gente que está aqui murmurando, Deus, eu não aguento isso. Foi coisa que você mesmo pediu. Você acha que Deus dá as coisas assim sem querer saber como é que vai ficar a sua vida? Ó. O crente sabe, ele não pede a bênção. Porque bênção é decorrente da obediência, é só conhecer a Bíblia, não precisa. Me dá, não precisa. Pode até pedir, Deus gosta que você pede, mas não precisa. Crente que é sábio, ele ora assim: Pai, me prepara para essa bênção que eu sei que já está chegando na minha mão. Aleluia, porque se você estiver preparado, ela vai chegar e você não vai trocá-la por Deus. Você continuará amando o doador da bênção na sua vida. Aleluia. Me prepara. É decorrente da obediência. Deuteronômio capítulo 28. Bênçãos e maldições, bênção para quem é obediente. E quando Deus vê em você reverência, obediência, Ele te passa num teste, num sofrimento, para ver se você não vai perder a visão do que você quer. Deus tem chamada para todo mundo aqui. E Deus vai ver se você vai perder o foco no meio do caminho. Deus vai ver se você permanece firme, se você é fiel, se você é murmurador, traidor, invejoso, ou companheiro, amigo. Tudo isso Ele vai ver nesses testes. Se é arrogante, se é soberbo. Se estiver preparado para Deus tirar tudo que não presta, glória a Deus. Mas se não tiver, vai desistir. Vai parar no meio do caminho. Aí sim, quando chegar o teu tempo, quando Deus falou, pronto, acabou. Vou conjecturar aqui, pregador pentecostal. Anjos que me adoram nos 4 cantos da terra, venham na minha presença. Os anjos, sim, Senhor. Eu quero o livro da vida aqui nas minhas mãos. Sim, Senhor Santo, Todo-Poderoso, está aqui o livro da vida. Procure para mim o nome da fulana ciclana de tal. Anjo não onisciente tem que procurar. Sim, Senhor. Está escrito esse nome aí? Está, Senhor. Muito bem, pegue outro anjo o livro das obras. O outro anjo está aqui, Senhor. Muito bem, fale para mim como foi a conduta dela dentro desses anos de testes que eu coloquei ela e submeti. O anjo, olha, Senhor, ela passou no teste de representar os homens diante de Deus. Ela não parou de orar, não parou de interceder. Ela também, Senhor, passou aqui no teste, como está escrito aqui na lista, que ela se compadeceu dos ignorantes que perseguiam ela por causa da fé, zombavam dela. Em nenhum momento ela quis amaldiçoar e pedir a morte, mas ela pediu a libertação e a salvação e orou pelos perdidos. Até ganhou aqui umas 200 almas aqui para Jesus, fez que ela chegasse ao reino. E que também está dizendo aqui, Senhor, que ela foi reverente, obediente até no sofrimento, sofreu, e Deus fala, passou em todos os testes, passou mesmo, passou, Senhor. Então vamos fazer o seguinte, chegou a vez dela, eu vou abençoar. Ora, ei, isso é profético, toma posse, o teu tempo vai chegar. Aleluia. Aí Deus te escolhe. Aí você está pronto. Diga assim, ser chamado não quer dizer que você é escolhido. Se muitos, fala muitos, são reprovados, outros são aprovados.
Quem quer se inscrever nessa lista de vencedor e chegar ao topo da unção de Deus na tua vida? Porque eu vou profetizar, não precisa de muitas pessoas, porque Deus trabalha com pouco. Deus levantará aqui mesmo sacerdotes, ministros cheios da unção e do poder. Deus vai levantar para ajudar essa geração e fora eu, você neste lugar. E se você quer assumir essa missão que Deus te dá nessa noite, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda a passar nos testes, porque eu quero ser um sacerdote na tua presença. Canto Elias. Veja o poder dessa palavra trabalhando em corações aqui nesta noite. Porque essa era a palavra que você precisava de ouvir. Talvez não a que você queria, mas a que você precisava. Fique de pé nesta noite. Se possível, fiquem de pé. Coloque a mão no seu coração. Eu sinto um culto vivo aqui desde a hora que eu cheguei. E se o culto é vivo, tem que haver algumas coisas. Tem que haver arrependimento. Tem que haver confissão de pecados. Tem que haver renovação, cura interior, restauração. Tem que ter sinais. Há pessoas aqui que sabem que tem pecado contra Deus. Não sei aonde, talvez você não ora mais. Talvez há sentimentos no teu coração que te atrapalham de ser moldado por Deus e chegar onde Deus quer que você chegue. Talvez tenha alguma coisa na sua vida, que impede que Deus te ouça. Talvez você está orando meses, anos, e Deus está falando: eu não quero que você ore, eu quero que você mude. Que você confesse. Porque eu quero ouvir você. Jesus nos fez sacerdotes. Antigamente o sacerdote com uma vida fora do altar, ele era fulminado. Hoje ele morre espiritualmente. Ele não sente mais Deus, ele não sente força de vencer o pecado, ele não se constrange com o pecado é normal para ele. Mas antes que você morra, Deus te chama. Antes que você morra, Deus te sacode. Ele faz de tudo. E Ele está fazendo isso através da minha vida aqui hoje. Pare de chegar ao altar de Deus de qualquer maneira. Eu estou aqui nesta noite como profeta e sacerdote. Como profeta eu ministrei a palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra não é minha. Aceita ou não, ela vai se cumprir. Mas eu também estou aqui como sacerdote para interceder pela sua vida. Eu acredito que Deus me separou por isso. Não sei porquê. Mas a vocação é incondicional. Não depende de normas humanas. Ele que escolhe, Ele que faz, Ele que dá o ministério. E eu sei que há pessoas aqui que estão com suas vidas fora do altar. E muitas vezes até sobem para ministrarem de forma indevida diante de Deus. Isso não é vergonha para ninguém. Vergonha é ocultar os seus próprios erros e ser impedido de prosperar. Se há uma pessoa que está sendo envergonhada aqui hoje, é Satanás. É seu inimigo. E você vai dar um murro bem forte nele quando você reconhecer que algo na sua vida precisa ser mudado. Eu não sei quais são os sentimentos que te perturbam, quais foram as palavras que você falou, quais têm sido as suas atitudes. Mas eu sinto a presença de 2 anjos aqui.
uma à minha esquerda e uma à minha direita. E como eu falei, há pessoas aqui que Deus está querendo uma confissão, uma obediência para Ele te ouvir fazer algo ainda esse ano na sua vida. Há outras que Deus está falando: eu tenho visto as tuas obras. Eu vi como você tem se portado diante das provações. Quando eu te provei, eu forjei o seu caráter para ver o que você ia fazer. Se você ia ser servo, ia ser submisso, ia ser ovelha, ia ser cabra. Para essas pessoas que estão passando um teste, Deus está falando. Não só tem o livro da vida e das obras. Oh, Deus me deu essa revelação agora. Tem um pote, diga assim, tem um pote. Esse pote eu quero chamar aqui de brinde extra. E eu não prego heresia. Lá no céu existem esses odres. Você acredita no céu? Você acredita que nós estamos estendendo o nosso culto até os céus neste momento? Que nós não estamos na terra, podemos estar com esse corpo físico, mas a nossa alma está, talvez no santo, ou no santo dos santos com o Senhor. Deus fala aqui para pessoas, independente de como esteja a sua situação, tem um brinde extra. Para quem tem sido obediente, esse brinde vai ser ofertado agora. Mas para quem sabe no seu coração que você precisa mudar algumas coisas, Deus está esperando uma atitude sua hoje para te dar esse brinde extra. Diga assim: o que é que tem nesse pote? Você quer que eu responda? Hã? É benção, você quer ouvir, né? Sinta a presença de Deus aqui. Há nesse pote lágrimas. Aleluia! Lágrimas que foram derramadas quando você estava em sofrimento por querer obedecer à vontade de Deus. Ai, meu Deus, eu vejo algum desses potes, alguns deles sendo derramados assim, sobre a cabeça de algumas pessoas. E Deus está dizendo: cada lágrima derramada, força dobrada sobre você. É disso que você precisa, força dobrada, porque o que Deus te prometeu não tarda em virar. Seja o que for, força dobrada para você persistir até o dia do cumprimento da promessa. Você que sabe que precisa endireitar a sua vida, eu não vou perder tempo e não vou bajular ninguém. Você pode vir aqui à frente. Como eu falei, eu vejo um anjo à minha esquerda e outro à direita. Eu vejo aqui algo derramado sobre esse chão aqui à frente. Este lugar aqui, desses retornos para cá, está consagrado para o que Deus quer fazer hoje. Eu te chamo você a vir aqui à frente. Pode vir mais para cá, porque tem um fogo aqui consumido. É sensitivo, porque eu estou sentindo pelos meus pés algo subindo aqui. E eu sei que esses anjos vieram trazer isso. Para quem não acredita, a minha Bíblia diz que eles são auxiliadores, ministros, fogos abrasadores em favor daqueles que estão militando o evangelho da salvação. Há algo derramado aqui neste ambiente, neste local. Ele está consagrado para algo espiritual que está sendo entregue aqui. Agora é você e Deus. Fique à vontade diante da presença dele. O sangue de Jesus te cobre.
Você pode entrar no Santo dos Santos, porque Deus não está olhando para o seu pecado, Ele está olhando para o sangue do Filho dele. E o diabo te acusou: deixa eu tocar, deixa eu levar para o inferno. Teve vidas aqui que o diabo pediu a alma, mas Jesus entrou e falou: Pai, dá licença, o Senhor lembra disso aqui? E o Senhor olhou e falou: lembro, pois são as minhas mãos furadas, meu sangue foi derramado por ele, eu intercedo a favor dele, porque eu sei que ele vai se arrepender. E o martelo não está sendo batido para te condenar, porque o seu advogado é fiel. Você pode ficar de joelhos, você pode chorar. Isso aqui não é uma mera liturgia. Há um mover no mundo espiritual. A sua salvação está em jogo aqui agora. A atitude do seu coração aqui pode resultar em um futuro de gloriosas bênçãos em Cristo Jesus. Eu quero um obreiro aqui consagrado ao Senhor para ungir a fronte de cada pessoa aqui agora. Por gentileza, obreiro consagrado para ungir essas pessoas. Porque eu vou orar. Porque eu orei por mim hoje. Falei: Pai, perdoa os meus pecados. Me ajuda. Não deixa eu perder o foco do caminho. Pai, perdoa pelos desejos do meu coração. Se eu olhei para aquilo que eu não deveria olhar, me perdoa, Senhor. Eu quero um renovo na sua presença. Eu quero te adorar na beleza da sua santidade. E agora eu quero orar por você. Os restantes que acreditam estar na bênção, acreditam não precisar, no momento, levante as suas mãos para cá. Vamos orar por eles, com os olhos fechados. Pai, eu te louvo por esse culto, Senhor. Pai, a vontade que eu tenho aqui é de chorar, Deus, porque há muito tempo eu não vejo isso, Senhor. O nosso evangelho foi comprado, Deus. Hoje o que vale é a quantidade, não se fala de arrependimento, Senhor. Pai, o que está acontecendo aqui é algo que tem que ser registrado na eternidade, Senhor. A essência do verdadeiro evangelho está aqui hoje, porque o Senhor quer que pecadores se arrependam e herdem o reino da justiça. O Senhor não quer pessoas magnatas, cheias de ouro, soberbas, mais amantes dos deleites da vida do que do Senhor. Pai, está aqui o seu pequeno rebanho. Hoje o Senhor colocou eles sob a minha responsabilidade. Eu venho cumprir, Senhor, a vocação que o Senhor me deu, e venho interceder por cada um deles, Pai. Eu sei que o Senhor está provocando um arrependimento que gerará frutos, que gerará um alívio. Pesos estão sendo tirados aqui dos ombros, julgos que Satanás tem colocado de opressão e de angústia. Eu não preciso tocar neles, porque eu vejo esses anjos espalhando bálsamo. Pai, eu vejo como se a árvore da vida que está no céu esteja destilando orvalho sobre cada um que está aqui, Senhor. Perdoa, Senhor, eles estão pedindo perdão a Ti. Pai, eles estão oferecendo uma oferta de sacrifício diante do Teu trono. Eles estão colocando, Senhor, as suas dificuldades, os seus erros, as suas misérias diante de Ti. Eu sei que o Espírito de Deus está levando as nossas orações ao trono do Senhor.
Eu vejo perdão. Eu vejo o Senhor trazendo alívio aqui para pessoas, dizendo: vá em frente, meu filho. Vá em frente, minha filha. Estou contigo. Não olhes para trás. É o que eu te peço nesta noite abençoada, Senhor Deus. Cada vida seja abastecida com o teu perdão, com a tua graça. E que o acusador, Senhor, dessas almas já esteja no mínimo lá no quinto dos infernos, porque foi o Senhor que lavou, que remiu com o seu sangue. Foi o Senhor que os comprou, meu Pai. E o Senhor que investiu na vida deles. Eu creio que hoje tem sido a noite da vitória. Hoje tem sido a noite da revanche. De sacudir a poeira, dar a volta por cima e dizer: Satanás, tu não me para! Recebe, 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 recomandarai, recebe de Deus, comanduri camanaia, receba, receba, receba em nome do Senhor Jesus Cristo a graça, receba a unção sacerdotal, receba, 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 chocomandaragagai chou, receba em nome de Jesus. Canto e que nisso, segura aí. Receba, receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de encerrarmos, eu quero dizer aqui: nós temos um advogado justo junto ao Pai, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele perdoará os nossos pecados e nos justificará. Saia daqui justificado hoje. Coloque a mão no seu coração. Deus, eu te agradeço por essas vidas. Pai, toma cada um presente. Toma as famílias, as crianças. Senhor, nos ajuda, Pai. Não deixe essas leis serem aprovadas, Pai. Olha para esses pequeninos com misericórdia, Senhor. Esse pós-modernismo, Senhor, satânico, não influencie a nossa política, Senhor. Pelo menos agora não. Ainda há muito a fazer, ainda há muitas almas a salvar. Nos ajuda, Deus. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu perdão, o teu consolo e a cura de todas as feridas, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você que acredita que essas palavras são verdadeiras, você pode aplaudir a Ele. Aleluia, pode voltar ao seu lugar. Agora o choro já foi. Volta sorrindo, volta suspirando com Deus, dizendo: eu tenho um Deus que me ama. Abraça o seu irmão, dá um abraço nele, diga assim: nós temos um Deus que cuida de nós. Dá esse abraço gostoso, transmite essa presença. Sinta a vida dentro de você agora. Isso é vida de Deus. Dinheiro no mundo nenhum paga isso. Você está saindo daqui, Deus está operando libertação, está ajudando, está abençoando, está curando, está fazendo o que Ele veio para fazer. Aleluia! Estou sentindo uma alegria aqui, um gozo inexplicável. Será que somente eu estou sentindo isso? Deixa eu ver o seu sorriso aí, crente. Fala assim: a jornada é longa, aguenta aí, não se escandaliza não, suporta uns aos outros e vai dar tudo certo. O amor de Deus está em nós, capaz de superar todas as feridas. Glórias a Deus. Aplauda Ele mais uma vez. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a doce consolação do Espírito de Deus esteja com todos. E você diz:
Amém. Amém. Glória a Deus. O culto está encerrado. Amém. Nós estaremos aqui quarta-feira novamente, com as mesmas reuniões, com os mesmos cultos. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenho recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo. Esse ministério também ajuda missionários cristãos e sustenta famílias através de doações e vendas de materiais como DVDs, livros, CDs e outros. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 91364778. Claro, operadora. Temos o número 6183027010 para o projeto missionário e informações gerais. O site é wix.com/ministrosdasantidade.com, ou seja, wix.com/ministrosdasantidade.com. Temos também o facebook.com/projeto-mss e o nosso Gmail é ministrosdasantidade@gmail.com. Será um prazer ministrar a palavra de Deus no seu país, estado ou cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.